convidado de hoje é o psicólogo e professor Fernando Faria. A gente já conversou aqui na semana passada. Fernando, obrigada mais uma vez. E a gente falou sobre a diferença entre criança medicada e criança medicalizada. E hoje a gente vai falar sobre a influência da educação no tratamento, no diagnóstico desses transtornos de comportamento. Fernando, eu queria que você começasse falando pra gente qual é a importância da educação para a resolução desses problemas. A educação tem um papel fundamental que pode apoiar esse movimento, que é um movimento muito grande contra a medicalização. Como eu já falei, apoiado inclusive por diversos médicos, né? A escola, na verdade, ela tem que se ater ao cuidado quando solicita um laudo para os pais. O que a gente tem que levar em consideração, antes de pensar na escola, é que os professores, eles são hoje cobrados em demasia para que apresentem índices. E esses índices, eles não são, o professor não recebe o apoio devido na escola, né? A gente sabe de casos do adoecimento desses profissionais na área da educação, devido à demanda, devido à cobrança, devido à falta de apoio e à falta de estrutura. E é muito fácil da gente entender, né? Um ser humano tão importante na nossa sociedade como o professor, se ele não estiver emocionalmente bem, como é que ele vai transmitir ensinamentos para as nossas crianças, né? Então, como a escola pode ajudar todo esse processo? No primeiro momento, debatendo sobre o assunto. O assunto medicalização, como a gente fez na nossa primeira entrevista a sua pergunta, será que existe um aumento de crianças realmente portadoras de alguns transtornos ou distúrbios, ou existe um número muito grande de diagnósticos? Esse é o questionamento que vai sempre envolver esse processo. A escola deve promover esse debate, né? Promover esse debate trazendo os pais para dentro da escola, para que eles também se responsabilizem por todos esses problemas. Nós não podemos continuar responsabilizando unicamente as crianças por todos os problemas que elas estão apresentando, seres que estão em plena formação, em pleno desenvolvimento, né? Então, talvez o grande papel da escola hoje seja difundir mais esse debate. Trazer esse debate para a escola através de profissionais, professores buscarem maior capacitação, profissionais da área da medicina, da psicologia, para que a gente possa esclarecer muitos mitos, né? E começar a entender, opa, talvez essa criança esteja emitindo alguns comportamentos assim, não porque ela está doente, né? Mas porque ela está vivendo num entorno que propicia, que favorece esses comportamentos hoje. O que acontece quando você diz que a medicalização ela passa toda a responsabilidade para a criança? O que acontece quando essa responsabilidade é realmente deixada unicamente com a criança e não há o envolvimento dos pais da escola? Quando a gente trata de medicalização, a gente não leva em consideração, por exemplo, a vida corrida hoje dos pais, né? Há um tempo atrás a mulher ela não trabalhava, ela se dedicava integralmente aos filhos, né? E o pai tinha o papel fundamental de sair e trabalhar. Hoje a gente sabe que toda a família trabalha, né? Os pais levantam cedo, saem para trabalhar. Estas crianças, né, elas acabam passando um período muito grande na escola ou sozinhas, depois em casa com algum parente. E todos os estudos da medicina, da psiquiatria, da psicologia demonstram o quão importante é a presença dos pais na formação dessa criança, né? O professor José Martins Filho, que é da Academia Brasileira de Psiquiatria, ele até escreve um livro sobre isso, que é a criança terceirizada, que ele fala da importância do afeto nos primeiros 1000 dias da criança. Então, é um período fundamental em que a gente acaba deixando nossas crianças, os nossos filhos, com outras pessoas. É comum, ele até relata nas palestras dele no livro, caso de pais que acabam tendo contato com o filho, com a criança, 1 hora por dia. Nossa. Quando a gente conversa sobre isso, parece um absurdo, mas se a gente começar a refletir, eu, por exemplo, saí de casa hoje cedo, às 7 horas da manhã, e eu vou sair daqui, eu vou dar aula, vou para o trabalho, eu vou chegar em casa às 10h30 da noite, né? Então a gente acaba tendo muito contato, muito pouco contato realmente com os nossos filhos. Esse fator é prejudicial? É muito prejudicial, os pais precisam entender. Esse é um ponto. O segundo ponto que a gente pode explanar e refletir sobre isso é a autoexposição das nossas crianças ao que não tem como evitar, que está aí, a tecnologia. Então nós temos um mundo totalmente digital e uma escola ainda muito analógica. É muito contraditório, Muito né? contraditório. Então se nós temos em casa tablets, computadores, cores, televisão, quando a gente chega numa escola, ainda existe hoje
um professor, um ser humano, com um pedaço de pedra na mão, que é um giz, escrevendo numa outra pedra, que é uma lousa, isso é algo que talvez não esteja cativando as crianças e precisa ser revisto. Não são todas as escolas que têm uma lousa digital, que tem computadores. Né? Talvez exista um desinteresse na maneira como vem sendo conduzida a aprendizagem. Né? Isso a gente sabe que não é culpa do professor, né? É culpa de todo um sistema. De todo um sistema, Sim. não é? Mas, né, a gente tirar a responsabilidade, né, de todas essas instâncias, né, do governo, dos pais, e a gente depositar tudo isso na criança é um caminho muito fácil. Né? A gente falar quem tem um problema é ela, e eu estou fazendo minha parte, eu estou trabalhando, mas a criança não precisa de presente, né? Ela precisa de presença. Né? Então nós sabemos também que muito comum nos finais de semana, os pais passam a semana toda trabalhando, nos finais de semana a gente leva nossos filhos aonde? Né? No shopping. É um programa do quê? Um programa de adulto. Né? E a gente já começa a induzi-los no mundo do consumo. Tudo isso tem um reflexo. Né? Quando a gente procura um restaurante hoje em dia, a gente pode avaliar. A gente procura normalmente, eu vou falar por mim como pai, hoje eu estou revendo esse comportamento. A gente procura um restaurante com brinquedão. A gente nem favorece essa interação da família, da união, da conversa, do olho no olho. Nem mesmo os momentos possíveis, que a gente pode, não é? Exatamente. E isso, tudo, a gente tem que relacionar no comportamento dessa criança. A gente não pode fingir que todos esses comportamentos da nossa sociedade não interferem na formação da nossa criança hoje. Não dá para a gente continuar responsabilizando unicamente a criança por todos os problemas que ela vem apresentando. Agora eu quero que você deixe algumas dicas para quem está nos assistindo. Como que os pais podem colaborar para esse desenvolvimento da criança? Qual que é realmente o papel dos pais diante de tantas coisas que nós estamos vivendo, de um mundo totalmente digital? Qual o papel dos pais para que as crianças tenham um desenvolvimento melhor? Na verdade, nós sabemos que é impossível que os pais deixem de trabalhar, que a subsistência da família vai depender do trabalho, não é isso que a gente está falando. Né? Quando a gente vem falando no início de medicalização, a gente vem falando preocupação dos pais em não levar em consideração tudo isso que a gente conversou e já oferecer um remédio que pode e com certeza ele vai ocasionar alguns prejuízos na formação dessa criança. Os estudos ainda a longo prazo não demonstram quais serão os efeitos da Ritalina, por exemplo, a longo prazo na formação dessas crianças. Um outro ponto que os pais devem refletir, como é que vai ser o vir a ser dessa criança no mundo quando adulto, né? Se hoje ela toma um remédio que praticamente anestesia a parte comportamental dela, que ela consegue ficar focada, como que ela vai interagir futuramente quando adulto no mundo que exige tanto da gente hoje em dia? Então os pais, eles devem, no primeiro momento, a gente sabe, não é abandonar um trabalho, sair do serviço e falar, vou ficar em casa do meu filho o dia inteiro. Não, é refletir antes de eu dar uma droga para a nossa criança hoje em dia. Principalmente medicando elas, medicalizando elas cada vez mais cedo, sem que seja analisado todo esse entorno, todos esses fatores que estão contribuindo para que nossas crianças sejam denominadas doentes. O grande problema da medicalização é que os pais não têm noção de como essas crianças chegam aqui quando a gente faz o atendimento no consultório psicológico, rotuladas, sem acreditar na capacidade delas, sem acreditar no potencial delas. Elas já chegam aqui falando pra gente, eu sou assim porque eu sou TDAH, eu tenho dislexia. Elas se apropriam desse conceito. A própria criança fala assim? A própria criança. Isso acaba evitando com que ela possa superar as dificuldades na vida. A criança acaba se amparando num diagnóstico de tanto ouvir as pessoas falarem que ela tem, que ela é, que ela porta. Isso tem consequências gravíssimas num adulto, numa geração futura que a gente espera que seja melhor do que a nossa. Legal, Fernando. Obrigada. Foi um prazer conversar com você e parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu quem agradeço. Obrigado. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.